Em Cachoeiro, as comunidades carnavalescas surgiram por volta de 1900. Nessa época, também era possível notar a presença tanto dos grupos de elite dos clubes quanto dos primeiros blocos de rua, estes formados pelas camadas sociais mais populares. A festa foi crescendo e, com a ajuda das marchinhas, o carnaval foi se tornando cada vez mais um evento querido por todos. Os cursos, também conhecidos como carros alegóricos, tornaram-se muito populares no início do século XX, lá no ano de 1903. Neles, as pessoas desfilavam fantasiadas e aproveitavam bastante o momento festivo, fazendo chacota ou mesmo protestando sobre a cena política da época. Bom, minha origem no carnaval, eu acho que eu descobri depois de um tempo, conversando com o seu Evandro Moreira, um escritor cachoeirense, que trabalhou muito para registrar histórias da nossa cidade, e eu herdei dele esse carinho pela história cachoeirense. E ele me contou que meu avô, Pedro Barros, que eu não conheci porque ele morreu muito jovem, minha mãe ainda era criança, ele organizava as cavalgadas carnavalescas no período de carnaval, que saía do bairro Coronel Borges e ia até o centro da cidade. Então ele juntava o pessoal que andava a cavalo, enfeitava os cavalos, se enfeitavam e iam nessa cavalgada carnavalesca até o centro da cidade. O saudosismo nos leva a essa imagem de 1920, onde podemos ver os pequenos pierrots se preparando para a matinê. Enquanto isso, os adultos formavam blocos temáticos que desfilavam pelas ruas da cidade. Bons tempos, não é mesmo? As festas aconteciam a todo vapor nos anos 30. E um dos palcos mais badalados do Carnaval de Cachoeiro era o Salão dos Caçadores Carnavalescos Clube, sede de muitos bailes de carnaval da alta sociedade. As crianças também não ficavam de fora da programação da folia. Além de brincarem o carnaval, elas integravam o concurso de fantasias, um momento esperado por todos que frequentavam os Caçadores Clube Carnavalescos. Eu acho que, vamos dizer assim, isso traz ao DNA de alguma coisa aqui da gente. Então acho que esse DNA de gostar do carnaval veio do meu avô, né? Ele gostava de fazer isso no período de carnaval. E depois eu descobri o carnaval quando eu tinha 13, 14 anos. Por uma coincidência muito grande, foi justamente no ambiente que eu trabalho hoje, na Secretaria de Cultura, que é naquele apartamento ali em cima da Rio, onde hoje está a Secretaria de Cultura, do Palácio formado. Ali era o salão de beleza do Diniz Cabeleireiro. E o Diniz, né, para quem lembra, na década de 80, 90, ele trazia as fantasias do Rio de Janeiro, e participava do concurso de luxo das fantasias que tinha aqui no sul do estado, principalmente em Cachoeiro. A minha tia, Rita, era costureira, e era costureira do Diniz. O meu tio Carlinhos também era amigo do Diniz. E a minha tia Rita, Carlinhos, se relacionava com o Diniz. E o Diniz ia muito na casa do vovó, nesse período que a gente foi para fazer a base das fantasias também. E aí ali eu comecei a ver ele se preparando as fantasias, e o Diniz, né, para quem lembra, na década de 80, 90, ele trazia as fantasias do Rio de Janeiro, as fantasias de luxo, e participava do concurso de luxo das fantasias que tinha aqui no sul do estado, principalmente em Cachoeiro. A minha tia, Rita, era costureira, e era costureira do Diniz. O meu tio Carlinhos também era amigo do Diniz. E a minha tia Rita, se relacionava com o Diniz.
E o Jimmy ia muito na casa de vovó, nesse período que eu estava cozinhando, para fazer a base das fantasias e aí ali eu comecei a ver eles se preparando as fantasias para o carnaval. E eles também tinham um bloco que desfilavam os clubes no carnaval, que tinha a marca Profeta, e aí tinha Profeta, a marca Profeta, e várias outras pessoas da cidade, e eles se encontravam no salão do vinho, ali em cima da prefeitura, na beira-rio, para confeccionar as fantasias, para botar essas fantasias esses bloquinhos de carnaval. E aí eu descobri o carnaval, comecei a gostar do carnaval, comecei. Então eu ia acompanhando a minha filha nos concursos de carnaval, participar, tinha no terceiro centro da cidade, no período que o carnaval acontecia ali na Avenida Beira-Rio. Então, os concursos eram ali na Avenida Beira-Rio, ao ar livre. Tinha também os concursos do baile de carnaval no Yacht Clube, que eram fantásticos. Eu acho que o carnaval do Yacht Clube é um momento perfeito do carnaval. E eu tive a oportunidade de participar dos últimos carnavais do Yacht Clube, assim também como os carnavais do Ica, e também eu acho que foi muito um baile de carnaval no prédio do sindicato dos ferroviários, ali perto da linha vermelha da antiga estação ferroviária, no prédio do Morro. No último andar do prédio era um clube, e ali eles tinham fazido também um baile de carnaval. Com o passar dos anos, as fantasias ficavam cada vez mais diversificadas. Entre os anos 50 e 80, houve um boom nos blocos carnavalescos. Uma das principais atrações era o mestre-sala, a porta-bandeira, além, claro, dos cantores de samba enredo, mais conhecidos como puxadores dos grupos participantes dessa grande festa popular. A multidão ia para o centro da cidade e as locuções eram feitas em palcos. Certamente não faltavam políticos e pessoas influentes que se aproveitavam desses momentos festivos para fazerem o seu discurso. Depois, já com 17, 18 anos, eu comecei a ver os desfiles de carnaval da cidade. Já início da década de 90, eu cheguei até uma vez participar do Bateiro de Ferroviário, que era na época uma grande escola de samba da cidade, e eu fui segundo mestre de sala da escola. Carnaval livre, contando a história do café. E eu lembro que eu estava fantasiado, assim, não lembro agora se era árabe, mas era um povo que comprava muito café do Brasil. Eu lembro também que eles fizeram um elefante enorme, gigante, e o bolinho da família Calixto, ele vinha em cima do elefante, uma coisa assim. Eu tenho umas lembranças lindas de carnaval, de carnavalesco ali no Rio Mineiro. Eu lembro de uma vez que eu vi uma outra escola, não posso lembrar qual aqui, que me impressionou muito, um carro alegórico, que era uma concha gigante, e ela abria e fechava, e dentro dela tinha uma sereia, uma mulher vestida de sereia. Aquilo assim encantava todo mundo quando aquela concha abria e parecia aquela sereia dentro. Era muito lindo. Foram momentos maravilhosos aqueles carnavais ali na casa do Monteiro que eu assisti. E aí, depois, né, já adulto, vim trabalhar na prefeitura municipal. Eu entrei na prefeitura em 92, trabalhando com cultura, mas na Secretaria de Cultura eu só entrei na época, eu acho que já em 98, 99, eu vim para trabalhar na Secretaria de Cultura.
E aí comecei a trabalhar com o carnaval, ajudando, né, a construir o carnaval. E aí, no início de 2000, volta o carnaval a tomar uma força muito grande, porque no final da década de 90, Cachoeiro teve uma enchente grande. E aí foi a nossa enchente sempre nesse período, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, que é o período que antecede o carnaval. E quando vem enchente grande, a prefeitura acaba cancelando o carnaval porque precisa, né, de dar apoio à comunidade, às famílias desabrigadas pela chuva, reconstruir algumas partes, das partes mais baixas da cidade, atingidas pela enchente. Então, Cachoeiro sempre tem esse problema com as enchentes em relação ao carnaval. E aí teve esse período que ficou sem carnaval por um período. E no início da década de 2000, o carnaval volta de novo. E aí a gente retoma o carnaval na cidade, não mais na Praça Jerônimo Monteiro, porque a cidade cresce, o trânsito fica complicado. E aí já com a linha vermelha, né, construída, tem-se a ideia de transferir os desfiles da Praça de Monteiro para a linha vermelha. E aí essa é uma ideia do Zé Carlos, o presidente do Ladrão, Zé Carlos, secretário de Cultura na época, e aí transfere o carnaval, o desfile para a Praça de Monteiro, para a linha vermelha, e aí constrói as arquibancadas, pinta tudo as arquibancadas no Monteiro, constrói a arquibancada para o público, com tapagem, né, no caso do cachorro, para todo mundo tapado, e leva o concurso de fantasias ali para a linha vermelha, né, e os desfiles acontecem ali. Né, e é assim, um grande sucesso esse início do período de 2000, foi um momento que as escolas crescem muito, a gente faz parcerias com a Liesa, né, que é a Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo, lá de Vitória, e a gente começa a trazer as pessoas de Vitória para julgar os desfiles de Cachoeiro. E a gente faz transmissão ao vivo com a TV local, dos desfiles, e fica esse momento de muito efervescência muito grande do carnaval cachoeirense. E as escolas de Cachoeiro, né, começam a se relacionar com as escolas de Vitória, com as escolas do Rio de Janeiro, trazendo pessoas, né, de maior experiência para incentivar, para melhorar o nosso carnaval, com oficinas necessárias para a bandeira, confecção das bandeiras das escolas, confecção de fantasia, melhoramento das baterias. E aí a gente tem um momento fantástico, muito rico de carnaval em Cachoeiro. Ainda nos anos 80, o carnaval de rua foi ficando mais inclusivo e as fantasias e adereços vinham também de pessoas comuns. Tempos em que a fantasia refletia também na indumentária, feitas por artistas carnavalescos que marcaram uma geração. O carnaval sempre traduzia um período de intensa liberdade, onde na maioria das vezes era permitido incorporar um personagem e se jogar na folia. E aí depois a gente tem de novo aí esse período da enchente de 2020, um momento de novo, né, de quebra dessa continuidade do carnaval de Cachoeiro, seguido da pandemia, né, e isso complica um pouco, né, e são alguns anos sem fazer o desfile, isso esfria as escolas, né. Carnaval é uma coisa de ter manutenção, de estar sempre se reunindo, sempre desfilando, porque é uma coisa que precisa da comunidade estar integrada a essas escolas. A comunidade precisa estar junto, porque é a comunidade que fortalece a escola de samba, é a comunidade que faz uma escola de samba existir. Sem a comunidade não tem escola de samba, não tem como estar ali junto, construir fantasia, sair de bateria, para descer para a avenida e fazer os desfiles acontecerem. Então, essa grande enchente depois da pandemia esfriou. E aí a gente tenta de novo retomar
isso em 2022, né? Mas aí também é complicado essa retomada, mas a gente está na esperança de novo, mais uma vez, voltar com as escolas de samba de Cachoeira e voltar a esses grandes momentos da década de 80, 80, 2000, que é o aula de carnaval recente da nossa cidade. As mudanças sociais aconteceram e impactaram o carnaval em Cachoeiro, mas a folia não há de acabar. Com o passar do tempo, o carnaval tomou novas formas, mas não perdeu a sua proposta de gerar diversão e atrair público. Os cantores de samba e dos ritmos carnavalescos autorais sempre tiveram espaço nessa grande festa. As marchinhas nunca morreram. Elas continuam ativas nos palcos e nos corações daqueles saudosistas do carnaval de antigamente. Da mesma forma, não morre a tradição do Rei Momo e da Rainha do Carnaval, personalidades que integram a história dessa festa. O cenário mudou muito nos últimos anos. Atravessamos uma pandemia, porém as alegorias e o entusiasmo dos participantes ficam e não deixam essa festa acabar. A magia é um trunfo para a continuidade da fantasia do carnaval. Sem ela não há festa, não há atrações e não haverá pessoas. Bem-vindos aos novos tempos do carnaval. A alegria continua porque o povo não deixará o carnaval morrer.